grande estar aqui de volta. Esses 22 anos é que eu comecei a beber, então não é tão velho assim. Bom, eu agradeço mais uma vez o convite que me fizeram. É sempre bom falar de espiritismo, de estudar o espiritismo. Espero que a nossa reflexão possa ser útil ao nosso crescimento. Falar de autoobsessão aconteceu fazendo o programa da Rádio Boa Nova, Desafios e Soluções Obsessão. Como eu buscava muito material para fazer os programas de segunda-feira que fala de obsessão, eu sempre me deparava com a questão autoobsessão. E eu fui colhendo esse material, guardando esse material, até que demorou um pouquinho, em torno de 10 anos, que eu tentava escrever e não conseguia. E aí entra a obsessão no autor, na pessoa interessada em escrever, para sentir na pele, obviamente, não só por causa disso, nós estamos sujeitos à obsessão espiritual em qualquer momento da nossa vida. Isso mostra a nossa fragilidade, né? O quanto temos que trabalhar. E é uma reflexão interessante com o conhecimento que o Espiritismo traz, porque algumas pessoas se queixam da obsessão espiritual, e se nós estudarmos a questão da mediunidade e da sintonia, nós vamos ter explicado a questão da obsessão espiritual. Quando nós somos obsediados, somos porque estamos em sintonia com o Espírito. Se estamos em sintonia com o Espírito, é porque tem coisas nossas não resolvidas que formam esse plugue. Então, muda essa visão vitimista e coloca o indivíduo como o protagonista das suas coisas. E a autoobsessão, uma coisa que eu percebia é que, invariavelmente, a pessoa, antes de ser obsediada, ela se auto-obsediava. E está, essa colocação está em ressonância com isso que nós falamos da questão da mediunidade. Não é? Se eu tenho coisas não resolvidas dentro de mim, obviamente isso vai facilitar, o que eu vou falar aqui, vai facilitar fragilidades na personalidade, propiciando a obsessão espiritual. Então, para escrever os 2 livros, houve muita influência espiritual. Várias vezes eu pensei em deixá-los, de escrever. As ideias são aquelas, eu gostaria de repetir só para quem estiver passando pela situação ver que é um fenômeno natural, né? Então vinha ideias de menos-valia, eu não tenho valor nenhum, o que eu vou escrever não vai interessar nada para ninguém. Isso são coisas da minha cabeça. Os benfeitores não estão me ajudando, eu estou sozinho nessa parada. Esse problema, esse sofrimento, essa perturbação é mais por minha conta do que outra coisa. Então, uma série de pensamentos me assaltava, ou eu era assaltado, me fazia ser assaltado, de modo a não me entregar a escrever o livro, não é? E, ao mesmo tempo, isso tem um efeito, porque quando eu me afasto da pesquisa, da escrita, isso revertera sobre mim mesmo como menos-valia. Eu me julgo como uma pessoa fraca, uma pessoa sem forças, sem determinação, sem convicção do espiritismo. Então também traz um efeito contrário na própria personalidade. Bom, felizmente, eu estava falando com o De Luca, provavelmente eu consegui escrever esses livros depois que eu fiz 60 anos. Estava vetado antes dessa idade eu escrever alguma coisa. Eu acho que eu já escrevi muita coisa que não devia no passado, e talvez até numa programação reencarnatória, porque olha, gente, não é fazer falação, ficar inventando coisas, é que não surgiam ideias. E as perturbações, a perturbação é no sentido de ficar com dor de cabeça, com tontura, com pessimismo, um mal-estar muito grande, que não tinha nenhum pingo de criatividade
para escrever alguma coisa. E quando escrevia, era sempre aquele olhar negativo sobre a escrita. Bom, então, com o Espiritismo nós aprendemos isso, nós entendemos o que acontece. Eu lembro de uma fala de André Luiz, que diz: enquanto você está seguindo o seu rumo normal, ou seja, seguindo a correnteza, você não é interessante para os malfeitores. A partir do momento que você começa a se interessar pela sua transformação social, você começa a ser alguém que atrapalha planos que estão muito bem arquitetados por aí. Então eles vêm no nosso encalço. Então estamos sujeitos. Mas é o preço que temos que pagar para crescer, né? São enfrentamentos difíceis que também têm o contributo do nosso crescimento pessoal. Então tem o seu valor. Mas vamos lá. Para compreender o que é autoobsessão, vamos ver a definição de obsessão espiritual dada pelo Espiritismo. E o Allan Kardec vai dizer no livro O Evangelho segundo o Espiritismo que a obsessão é a ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Uma ação persistente de um mau espírito sobre uma pessoa. Portanto, a autoobsessão é o tormento persistente que a criatura exerce sobre si mesma. Não é? Quem conhece a obsessão, quem já passou pela situação, quem leu alguma coisa, sabe o quanto os obsessores são persistentes nos seus propósitos, o quanto eles têm de artimanhas, de técnicas obsessivas para assediar o indivíduo. Ele tem uma determinação doentia, patológica, né? Ele persiste no mal, mas é uma coisa muito, muito forte. E se nós pensarmos na questão da autoobsessão, é a mesma coisa. Quem é o obsessor? O obsessor é uma pessoa como nós, que provavelmente está fora do corpo, ele pode estar dentro do corpo, pode estar encarnado também. É uma pessoa como nós, que quando somos frustrados, decepcionados, machucados, maltratados, passados para trás, nós temos reações emocionais, ficamos enfurecidos. Dependendo do nosso estado moral, nós poderemos revidar à altura aquilo que recebemos. Se temos um pouco mais de moralidade, nós conseguimos educar, controlar as nossas emoções, conseguimos ter respostas mais acertadas. Então, assim como o obsessor tem os seus ardis no processo obsessivo, nós também temos. Eu costumo dizer que nós temos uma capacidade de nos colocar para baixo, de nos maltratar, é uma sabedoria, porque isso a gente faz, a gente treina diariamente, mensalmente, às vezes décadas, em nos colocar para baixo, né? Agora, o importante é perceber isso. É interessante que algumas pessoas já estão tão habituadas a se maltratar, e para elas parece normal, e ela perde um pouco a visão do que está acontecendo, que isso é uma maldade a si mesma, que ela tem que mudar, porque parece natural. É a mesma coisa, uma criança que foi maltratada pelos pais, que apanhava, era comparada com os irmãos, desprezada, ela pode ter aprendido que os maus tratos faz parte da vida. Parece uma loucura isso, né? Mas como assim? Dói, traz sofrimento, mas depende do estado emocional da pessoa. Depende do nível de evolução da pessoa, de entender mais ou não o que está acontecendo com ela. E olha só, eu quis trazer informação de Allan Kardec sobre a autoobsessão, porque não é muito falado a autoobsessão, né? O que a gente mais ouve falar, os livros estão todos direcionados para obsessão espiritual. Mas Allan Kardec falou de autoobsessão. Na Revista Espírita ele vai dizer: releva dizer ainda que a gente muitas vezes responsabiliza os espíritos estranhos por maldades de que não são responsáveis. Certos estados mórbidos e certas aberrações, aí a gente já começa a entrar na autoobsessão. Certos estados mórbidos
doentios, aberrações, que são atribuídas a uma causa oculta, são, por vezes, devidas exclusivamente ao espírito do indivíduo. As contrariedades frequentes concentradas em si próprio, os sofrimentos amorosos, principalmente, têm levado ao cometimento de muitos atos excêntricos que erradamente são levados à conta de obsessão. Então, essa colocação de Allan Kardec, digamos que é para fundamentar a questão, o tema tratado. Allan Kardec fala desse assunto, então é importante a gente pensar sobre ele. A autoobsessão vai desde a simples falta de respeito pessoal, o que pode parecer pouco, mas é muito importante. Qual é o respeito que temos a nós mesmos? Qual é o respeito? Como nos tratamos? Como os outros nos maltratam ou nos tratam? Então, esta observação é muito importante, porque aí começa a acontecer algumas coisas. E a gente pode, então, pensar, bom, se a pessoa se permite maus tratos, é que alguma coisa não está boa. Alguma coisa não vai bem. Por quê? É uma coisa, é um paradoxo, porque nós todos queremos ser felizes. Nós estamos aqui buscando Deus, Jesus, a espiritualidade, queremos melhorar, ter respostas para a vida, buscamos conforto e ao mesmo tempo nos machucamos, nos maltratamos. Então, esses maus tratos têm alguma coisa por detrás. O que o indivíduo foi fazendo na vida dele, que foram ficando marcas dentro dele, que ele se permite esses maus tratos. Ele se permite. E muitas vezes até faz coro com as pessoas que o maltratam. Aliás, tem algumas pessoas que, para serem aceitas num grupo, elas se desvalorizam. Elas fazem piadas de si mesmas. Elas se colocam para baixo, para receber o aplauso, o sorriso dos outros. E isso tem um preço muito grande, né? O preço para se enturmar aí é um tormento muito grande na personalidade. Então, o indivíduo permite que os outros o desrespeitem, fazendo brincadeiras supostamente inocentes, mas que são ofensivas ao eu. Nós temos uma imagem de quem nós somos, não é? Quem sou eu? Bom, eu sou Mário, eu tenho o papel de psicólogo, sou casado, tenho uma profissão, tenho o meu trabalho, tenho uma vida social. Essa imagem é uma referência da minha existência. De repente eu pego essa imagem e jogo no lixo. Quando eu permito esses maus tratos, eu vou ofendendo, eu vou machucando de tal forma o eu, que eu me despersonalizo. Eu deixo de ser eu. Se eu não sou eu, a minha vida vai para onde? Vai para lá e para cá. Para lá e para cá, seguindo os modismos, as pessoas, etc. Quanto tempo nós demoramos para arrumar a nossa personalidade? Quanto tempo? E a gente simplesmente faz uma bagunça danada na nossa cabeça, se colocando para baixo, se desprezando, se desvalorizando, né? E essas marcas vão ficando registradas na personalidade. Essa despersonalização vai fazendo ele perder a identidade. A identidade, quem sou eu? Não sei mais quem eu sou, né? Vocês vejam, a gente vai aprendendo ao longo da vida, aprendendo a nos comportar socialmente. Como devemos tratar as pessoas, ser tratados. Vamos aprendendo a pensar, a ter bons pensamentos. Vamos aprendendo a educar as nossas emoções, às vezes desequilibrada. Enfim, nós vamos trabalhando socialmente. A vida, de alguma forma, obriga o indivíduo a aprender coisas. E nós vamos trabalhando para
nos equilibrar, e por conta desta autoobsessão, nós vamos nos desrespeitando, nos maltratando, colocando para baixo. Quanto tempo vai demorar depois para o indivíduo conseguir se recompor? Observa alguma questão pessoal que há muito tempo você está tentando mudar e não é fácil. Às vezes, conseguir ser um pouco mais sociável, ser um pouco mais afetivo, um pouco mais estudioso, um pouco mais respeitador de algumas coisas. A gente começa, tem recaída, vai e volta. Para fixar alguma coisa, demora. Então, a nossa personalidade, essa estrutura dela, esse nosso modo de ser, a autoestima que temos, a autoconfiança, a autoamor, a autorrespeito, tudo foram coisas que foram sendo trabalhadas aos poucos. E ainda estamos nesse processo, né? Nós, como seres imortais, milenares, nós temos comportamentos dentro de nós, arraigados, nós já fomos várias personalidades, né? Então, se você pegar um indivíduo que numa vida passada fez coisas absurdas, socialmente mesmo com ele pode renascer com uma série de transtornos de personalidade que ele não consegue arrumar de pronto. Às vezes ele tem que passar uma vida toda com certas dificuldades para conseguir uma certa organização. E a dificuldade, às vezes, é o remédio, é o que pede esforço para ele sair daquilo lá. Mas vamos adiante. Então, a autoobsessão vai desde esses maltratos sociais que o indivíduo tem consigo mesmo, até a autoagressão destrutiva. Eu lembro de uma moça que dizia que quando ela entrava em crise, ela pegava nos seus cabelos e começava a bater na parede. Nesses momentos ela se odiava. Ela tinha raiva de ser quem ela era, né? Então nós vemos pessoas se agredindo de formas sutis, outras vezes de formas grosseiras, né? E ela acha que isso é natural, que ela está colocando para fora e está fazendo uma série de males para si mesma. Em sã consciência, não é aceitável que alguém queira o próprio mal. Não. De modo geral, nós estamos buscando a saúde, a alegria, o bem-estar. Para isso acontecer, algo internamente não está bem. Algo internamente, lá dentro, que tem guardado dentro de nós, que gera esse comportamento. E eu vou pegar aqui uma colocação de Joana de Ângeles para entender esse mecanismo interno. Então, diz a benfeitora no livro Autodescobrimento: insatisfação, angústia, fixações perturbadoras são saldo das vivências perniciosas. Só esse trecho aí temos que trabalhar. Veja, você pega uma pessoa insatisfeita, tudo que você der para ela não é nada, porque ela é insatisfeita. Digamos que o equipamento interno dela de reconhecimento de satisfação esteja quebrado, desajustado. Então, ela tem uma experiência que pode ser uma viagem, uma plástica, comprar um objeto que traz uma satisfação, que é um desejo dela. Ela faz aquilo e continua insatisfeita. Mas que coisa louca, mas não dá para entender. A pessoa está com o objeto do seu interesse e ela não consegue se satisfazer. Olha a colocação de Joana de Ângeles: insatisfação, angústia, fixações perturbadoras, fixações de ideias. Eu não valho nada, a vida é desinteressante, as coisas não vão acontecer. Fixação. Olha só. Fixações perturbadoras são o saldo de vivências perniciosas. Ou seja, esta insatisfação, esta angústia é o saldo de experiências perniciosas. Ou seja, experiências doentias, que a coisa perniciosa é uma coisa doentia,
provoca um desajuste na personalidade que ela não consegue se satisfazer. Deu para entender? Então, ela teve uma vivência perniciosa. Vamos dar um exemplo. De repente, você briga com a sua mãe, que é uma pessoa que você tanto quer, que você ama, mas tem um sentimento misto, e numa discussão você maltrata ela, agride verbalmente, às vezes chega a agredi-la fisicamente, e esse tormento fica dentro da nossa cabeça, essas imagens ficam dentro da nossa cabeça. Esse tormento interior vai provocar a insatisfação. Deu para entender? Então, a insatisfação não é um capricho. Ah, isso daqui não me interessa. Não, tem uma coisa lá dentro que está desajustada, que faz ela não se saciar diante de uma experiência. Então, as experiências que nós vamos tendo, os comportamentos doentios, eles podem ser fabricadores, eles vão fabricar tormentos na personalidade. Então não é do nada, e aí a gente volta a olhar para nós mesmos, né? Ah, eu estou insatisfeito, por quê? Ah, porque o meu salário não é lá essas coisas, porque eu moro num lugar que eu não gosto, porque a minha família... Se você levar ela no paraíso, vai ser a mesma coisa. Ela vai reclamar que no paraíso todo mundo dá risada, todo mundo é feliz, só ela que não é. Por que que essas coisas acontecem com ela? Ela não consegue perceber os tormentos dentro de si mesma, né? Então, esse resgate que o Espiritismo traz para nós, e a psicologia também, faz o indivíduo olhar para si mesmo. E quando nós não encontramos respostas aqui no presente, as respostas estão no passado, que tem que ser buscado também. E aí você vai ver uma pessoa que nasce já perturbada. Ela não teve experiências negativas suficientes para marcá-la, e ela já está marcada, porque ela já nasceu alterada, problematizada com as coisas que fez anteriormente. Olha só, voltamos a Joana de Ângeles. Eu vou ler porque senão perde o sentido. Insatisfação, angústia, são o saldo de vivências perniciosas cujas ações deletérias não foram digeridas. Esse é um ponto. As ações deletérias, ou seja, as ações perturbadoras, não foram digeridas. Eu briguei com a minha mãe, eu maltratei, coloquei ela para baixo, ela chorou, ficou depressiva. Isso que eu fiz não foi digerido. Então essas imagens ficam vivas na minha cabeça, eu não consigo esquecer aquelas cenas, eu entro numa angústia terrível por causa dos meus maus tratos a ela. O que é digerir? É resolver. Bom, o que eu posso fazer é chegar para minha mãe e falar: olha mãe, desculpa, eu errei, fiquei nervoso, te maltratei, não devia ter feito isso. Eu vou digerindo. É o que a psicologia chama de elaboração. Se a minha mãe já desencarnou, eu posso fazer isso mentalmente. Aliás, eu sugiro. Se você, por exemplo, você pode ter uma diferença com seu chefe, uma pessoa que você não consegue falar. Então, digira, resolva isso mentalmente. Se imagina conversando com a pessoa: olha fulano, você desculpa, eu briguei com você, eu te maltratei, eu pisei na bola, não queria fazer isso, ou você gritou comigo, eu gritei com você. Eu estou elaborando e eu vou dissipando isso. Foi isso que Joana de Ângeles está falando, foi o achado do Freud. O Freud percebia que a gente guardava emoções, reprimia. Então, sabe aquilo que a gente coloca embaixo do tapete e acha que não vai fazer mal? Fica causando uma série de sofrimentos na personalidade. Então, propõe Joana de Ângeles digerir as questões que nós temos pendentes, não importa quais são. Resolva, não carregue isso, porque ele compromete o psiquismo, compromete a nossa mente. Manifestam-se as vivências perniciosas, elas se manifestam, aquelas vivências perniciosas, o maltrato à minha mãe, como irritabilidade, mal-estar,
para consigo mesmo, desinteresse pela vida, ideias autodestrutivas em mecanismos de doentia expressão. Então, o resultado dessas vivências perniciosas são devastadores na personalidade. Infelizmente, nós muitas vezes aprendemos a suportar estes tormentos como naturais e não equacionamos. E o problema de não equacionar isso é que a gente não enxerga mais para frente, a gente não tem recursos, a gente fica preso nesse passado que precisa ser resolvido. Então, esse quadro revela desorganização tal do indivíduo, desorganização, bagunça no indivíduo, na personalidade, que ele aceita o desrespeito de terceiros e de si mesmo por conta dos conflitos. Olha os conflitos. Se eu tenho conflitos, eu me acho errado. Por conta dos conflitos e culpas que fragilizam a personalidade. Fragilizam, enfraquecem. Ele não tem defesa para enfrentar a situação. Né? Ele fica, além de atormentado com as ideias, atormentado, emoções, ele fica enfraquecido, ele não tem forças para fazer as coisas. A semeadura da maldade faz o indivíduo julgar seus próprios atos, fazendo um quadro de culpa. É interessante essa colocação, não é? Porque os mecanismos evolutivos nos ajudam em todos os momentos. Quando o indivíduo faz uma coisa errada, por mais que ele queira disfarçar ou fingir que não fez, a mente provoca uma culpa. Não dá para não ter culpa, exceto uma pessoa evoluída. Ela já tem controle sobre a situação. Quando o indivíduo percebe que fez uma coisa errada, ele se corrige. Ele já tem capacidade para isso. Mas o indivíduo que não tem, ele cai na culpa. Ele fica se autoculpando. Se autoculpando, vai gerando tormentos. Por quê? Porque quando eu estou pensando na coisa errada que eu fiz, de tanto eu pensar, eu superestimo, eu superdimensiono, eu torno ele grande demais. Fica difícil para resolver, porque eu distorci a situação. Deixa eu beber uma água. Diz Manuel Filomeno de Miranda: o maior inimigo do paciente auto-obsediado é a sua consciência de culpa, de que não se esforça por libertar-se. Ela dói, ela machuca, mas nós temos que nos esforçar para nos libertar dela. Porque ela pode servir de freio num determinado momento. O indivíduo fez uma coisa errada, vem a culpa, ele, opa, espera, isso daqui não está certo. Serve de freio. Mas se o indivíduo ficar preso na culpa, ele vai gerando patologia, ele vai adoecendo cada vez mais. Então, em vez de ajudar, atormenta mais ainda a personalidade. Porque a culpa também, ela tem uma conotação de pecado. E a ideia de pecado é que quando a gente comete um pecado, nós temos que ser punidos. E na culpa é a mesma coisa, a mente funciona assim. Eu fiz uma coisa errada, sou culpado, eu tenho que passar por um sofrimento. Eu tenho que ser punido. No livro, Joana de Ângeles traz vários exemplos de tipos de culpas que nós alimentamos. Então, diz ele que é a sua consciência de culpa, de que não se esforça por libertar, conseguindo o merecimento pelo uso bem dirigido da força que empreende para a regularização dos seus erros. Então, nós temos que, na medida do possível, nos esforçar para superar esta culpa, porque ela fragiliza o indivíduo, e Manuel Filomeno de Miranda vai dizer em outro momento que a culpa é o plug da obsessão espiritual, então tem que ser trabalhado. E Joana de Ângeles diz que a auto-obsessão, que o obsesso, ele fica revivendo acontecimentos danosos de vivências anteriores de que não se pôde libertar.
Essa é a tal da ruminação. A gente faz uma coisa equivocada, pisa na bola, briga com alguém e fica pensando, ruminando. Para nós, o pensamento não é uma coisa que acontece dentro do cérebro sem função. Pensar é fazer. Quando nós estamos pensando, nós estamos fabricando, estamos exteriorizando energias, emoções, imagens. Então, quando eu caio nessa revivência que Joana de Ângeles fala, se eu fico revivendo alguma coisa, eu fico evocando. A mente tem esse poder. Jesus falou que pelo pensamento o homem cometia o pecado. Ulisses, no livro Nosso Lar, fala: quando nós pensamos, nós fazemos. Então, quando nós ficamos mastigando a ideia, ficamos repetindo ela, nós estamos fazendo coisas. Estamos evocando emoções. Por exemplo, a pessoa que faz terapias de vidas passadas, quando ela está no processo de regressão e ela começa a lembrar de pessoas envolvidas na situação dela, ela começa a evocar essas pessoas. E às vezes aparece um espírito, a pessoa pode estar desencarnada, ela se sente chamada e ela aparece lá. Então, quando nós estamos remoendo uma ideia de uma briga que tivemos com alguém, nós podemos estar evocando essas pessoas. Se elas estiverem soltas do corpo, elas vão vir ao nosso encalço. Além do que, a carga de emoções e de energias que nós evocamos, que altera a nossa fisiologia, os nossos pensamentos, as nossas emoções, etc. Então, nós temos que aprender a lidar com os nossos erros para não ficar evocando a todo tempo. Eu lembrei de uma coisa interessante. Deixa eu ver, nós vamos até que horas? 9h30, porque tem uns casos que eu queria contar. Mas eu lembrei de um caso interessante, falando dos erros. No livro Voltei, o Dr. Bezerra de Menezes ajuda algumas pessoas desencarnadas, e o irmão Jacob, que escreveu o livro Voltei, é um deles. Quando o Dr. Bezerra está levando eles para uma região mais elevada, uma cidade espiritual, eles passam por um local que parece um portal, é uma ponte. E lá estão malfeitores espirituais tentando obstaculizar a passagem das pessoas. E ao se aproximar desse tipo de portal, eles veem um facho de luz maravilhoso, que eles ficam embevecidos. E isso provoca, em alguns dos espíritos, o arrependimento das coisas erradas que fizeram. E aí eles começam a pensar nos seus erros. E o Dr. Bezerra dá uma bronca neles: não pense nos seus erros agora, senão vocês desarmonizam o grupo e algumas pessoas podem até ficar aqui. E ele fala: esqueça o erro nesse momento. Essa é a ideia que eu queria pegar. Nós precisamos esquecer algumas vezes os erros. Nós nos atormentamos. Ficamos sem recursos. Porque ficamos atormentados, sem recursos, sem saber o que fazer, angustiados, autoobsessão, o indivíduo fica sofrendo. E só para ilustrar, e aí ele fala: pediu-nos o Dr. Bezerra de Menezes calma e a obrigação de esquecer qualquer falta mais grave do passado, para não cairmos em sintonia com os espíritos ignorantes. É uma coisa, porque é assim, ao mesmo tempo nós temos que resolver as nossas pendências, tem que resolver os nossos erros, os equívocos, mas ficar detido nesses erros provoca desajustamento da personalidade. Então aí vem, assim, nós temos que ver quando estamos aptos para resolver aquilo e não afundar. Porque às vezes a gente vai mexer numa coisa e afunda mais ainda e não consegue sair. Então, servindo aqui só de ilustração, de reflexão.
A psicologia positiva fala que quando nós cultivamos sentimentos elevados, nós ficamos mais aparelhados para lidar com as coisas. Nós ficamos mais assertivos, temos mais perspectiva das coisas boas, ou seja, nós ficamos mais capacitados para lidar com as coisas. Quando nós estamos envolvidos com emoções negativas, nós ficamos limitados, nós ficamos sem recursos, a gente não sabe o que fazer. E Joana de Ângeles vai dizer isso no livro Psicologia da Gratidão, onde ela fala que o cultivo dos sentimentos elevados, como o amor e a gratidão, cura pequenos conflitos. Cura pequenos conflitos. Por quê? Porque esse estado de sentimentos elevados, o da gratidão e do amor, deixa o indivíduo num estado de elevação que os problemas que o afligem se tornam insignificantes. A mudança de percepção, de olhar sobre a situação, já altera alguma coisa. Aí a gente começa a entender que o cultivo dos bons sentimentos não é somente para ser bonzinho, é para ser equilibrado, é para saber o que fazer. E Joana de Ângeles vai falar de uma coisa muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas que vem nessa linha. Ela fala da autoconsciência. Não é autoconhecimento, autoconsciência. A autoconsciência é a capacidade que o indivíduo tem de resolver as suas coisas de formas objetivas, sem perder tempo, sem dramatização, sem nenhum pensamento negativo, sem nenhum medo, sem nenhuma insegurança. É prontidão, tem que resolver isso, vamos resolver tal. Então, o indivíduo, ele acerta mais do que erra, cultivando os bons sentimentos. Além do que, obviamente, entramos em frequências mais elevadas, entramos em ligação com os benfeitores espirituais. Só para lembrar, ilustrar que as ideias vêm, a gente tem que pegar elas. O Manuel Filomeno de Miranda fala que um grupo de senhoras começaram a fazer o evangelho na casa de uma delas, por causa de um problema familiar, ela começou a fazer o evangelho. E aí ele diz que com o passar do tempo, espíritos interessados no progresso da humanidade ia visitá-las. E quando eles visitavam esse grupo de mulher, eles deixavam energias criativas no ambiente, onde elas sentiam uma alegria, uma coisa, um embevecimento muito grande com as energias que eles deixavam no ambiente. Então, o cultivo dos bons pensamentos e dos bons sentimentos pode nos ajudar a trabalhar essa questão da auto-obsessão. Mas vamos adiante, senão o nosso tempo. Manuel Filomeno de Miranda diz que surgem os lamentáveis processos de auto-obsessão, nos quais as fixações mentais transbordam no comportamento. Auto-obsessão, eu estou fazendo mal para mim mesmo, estou pensando negativamente sobre minha personalidade. Eu fico com fixação mental, eu não valho nada, por que eu fui fazer essa coisa errada? Essa fixação mental transborda no meu comportamento. Ele surge no meu comportamento. Deu para entender? Ou seja, aquilo que eu fico pensando, eu começo a me comportar daquele jeito. Então nós temos que tomar cuidado, porque a gente fica naquele pensamento repetitivo e ele vai transbordar no comportamento. Voltando um pouquinho à culpa, Joana de Ângeles explica que a culpa sempre se esculpe no inconsciente como uma necessidade de punição, através de cujo mecanismo o ego se liberta do delito. Então ele tem uma função de despertar o indivíduo, de fazer, tem um sofrimento, e esse sofrimento faz a pessoa aprender alguma coisa, e isso vai libertá-lo então do erro cometido. É claro que isso psiquicamente, mas tem a reparação também, né? Para finalizar um pouco essa exposição teórica, só para falar um pouco do remorso, o Dr. José de Campos Carneiro, ele vai dizer
que a consciência de culpa do devedor faz um mecanismo de remorso que se transforma em desajuste da energia vitalizadora. A gente sente a culpa e depois vem o remorso. Por que foi fazer isso? Esse remorso, ele pode desajustar a energia vitalizadora. Imagina a energia que vitaliza todas as células do nosso corpo alterada. Como que o nosso corpo vai ficar? E o nosso perispírito? Aí vem os desajustes, a bagunça na personalidade. Bom, agora eu quero falar de alguns casos só para ilustrar. O primeiro caso muito conhecido é da Ivone Pereira, que foi uma suicida numa vida anterior. E ela diz que a autoobsessão começou desde a infância, decorrente da vida anterior. Diz ela: espíritos ligados a mim me informaram que eu deveria lembrar recortes da minha vida passada. Foi o marido da vida anterior e o pai da vida anterior disseram para ela: você vai ter que lembrar na sua vida atual lances da sua vida anterior, para você não repetir o que você fez na vida anterior. E essas lembranças traziam muitos sofrimentos. E, por exemplo, o Charles, o pai dela, disse: não deixarei que esqueça certos episódios por ti vividas na anterior existência, porque será o único meio de te fazer refletir para a emenda definitiva. Ela lembrava do pai da vida anterior e negava o pai da vida atual. Imagina você chegar na sua casa, criança, entra o seu pai, que você não reconhece ele como pai. E você vê o seu pai desencarnado, lembra dele como pai, isso na cabeça de uma criança. O sofrimento que isso causava. Sentia a saudade torturante desse pai, lembrava da casa da vida anterior, queria voltar lá, não aceitava a casa atual. Ela morava numa casa rica na vida anterior e na atual era uma casa pobre. Ela não aceitava ficar dentro daquela casa e isso trazia muito sofrimento para ela. Ela via o marido da vida passada, tinha estranhas impressões que era o reflexo consciencial do remorso do suicídio praticado na vida anterior. Então, quem conhece o trabalho de Ivone Pereira, Memórias de um Suicida e vários outros livros, que são muito considerados no Espiritismo, vale a pena lê-los, que é muito bom. O outro caso é de autismo, está no livro Loucuras e Obsessão. O personagem Aderson, na vida anterior, ele prejudicou pessoas através de cartas difamatórias. Eu sempre falo, o que nós estamos escrevendo nas redes sociais? Uma palavra pode levar a uma pessoa à depressão, ao suicídio, à perda de sentido na vida. Uma palavra. Nós somos responsáveis por tudo que nós fazemos. O espírito Silveira Sampaio, que era médico quando estava encarnado, depois de um tempo ele virou escritor de peças teatrais. E quando ele desencarnou, ele estava numa cidade espiritual fazendo um curso de autorresponsabilidade. Ele viu num quadro o resultado de tudo que ele escreveu na cabeça de todos os leitores. E naquele momento ele disse: eu preferiria ser ignorante, analfabeto, do que ter escrito alguma coisa. E às vezes a gente escreve uma coisa nas redes sociais achando que não vai acontecer nada, está mexendo com vidas. Então, as cartas anônimas levaram um marido ao suicídio, porque ele se interessou por uma mulher casada. Ela não deu bola para ele. Aí ele escreveu para o marido dizendo que ela estava traindo ele. Ele se suicidou e ela ficou depressiva. E aí uma outra moça que ele cortejava, que não quis nada com ele, ela difamou ela no meio social, ela entrou num processo de inanição e desencarnou. E quando ele desencarnou, ele teve a surpresa de encontrá-los esperando para desforra. Olha só, surpreso ante a vida após a morte física,
negou os fatos. Por isso o autismo. Ele negou, ele fez, mas negou. E mesmo sob a implacável cobrança da loucura, bloqueou a mente em tentativa inútil de fugir ao ressarcimento. Olha a mente como funciona, não é? Ele era uma pessoa adulta, ele sabe que estava fazendo uma coisa errada, mas ele quis negar, ele ficou surpreso com a vida após a morte. Olha só. Transcorridos muitos anos de infortúnio, Aderson foi conduzido à reencarnação com todas as marcas do horror que lhe foi infligido. Refugiando-se na negação do fato como crime, já que se cria no direito de havê-lo feito, e não se arrependia. Imprimiu no corpo os limites de movimento e produziu a prisão na qual estava vivendo, que era o autismo. Então não vem do nada uma patologia, um transtorno da personalidade. O nosso tempo já foi. Eu vou falar só mais um caso que é muito interessante. Manuel Filomeno de Miranda. Uma personagem solteira, não teve nenhum relacionamento afetivo até aquele momento, parou de estudar por causa das perturbações pessoais, não tinha profissão e nunca trabalhou. Ela vivia um sofrimento interno muito grande e ela se descreve assim: eu compreendo as coisas. O que se passa comigo não ocorre com pessoas normais. Eu sofro muito interiormente. Minha mente vive inquieta e vejo-me perseguida, atrozmente perseguida. Sinto asco de mim mesma, odeio-me, desejo morrer, matar-me. Só não o fiz ainda, reticências, não aguento mais. Eu sou uma desgraçada, toda a minha existência ha transcorrido numa fuga. Muito sofrimento, né? Mas o que ela fez? Na vida anterior, ela traía sistematicamente o marido, matou um dos amantes, e junto com o marido, numa outra situação, matou um outro amante dela. Ela desencarnou, foi para regiões inferiores, desajustou a sua afetividade e o seu psiquismo, e reencarnou toda alterada. Fisicamente ela poderia não apresentar. Joana de Ângeles vai falar de expiações que não são visíveis, mas que são tormentos internos, é o que ela passava. Então, se ela vai num psicólogo, num psiquiatra, vai falar: olha, o seu problema é você pegar mais balada, você ter mais pessoas para sair, para conhecer pessoas. Ela sentia asco dela. As energias estavam alteradas, ninguém consegue ficar perto dela. Autoobsessão. Bom, o nosso tempo acabou, eu agradeço a paciência de vocês, que Jesus nos ilumine, que nós consigamos, ao contrário de autoobsessão, nos auto-amar bastante, que é o que Joana de Ângeles trabalha bastante, o auto-perdão, o auto-amor, cuidar bastante de nós, para que sejamos pessoas melhores na sociedade e para transformá-la em regeneração. Muito obrigado. Muito obrigado.